Bandera teu, olá, viva a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende muito do fuso horário em que você estará ao assistir o nosso programa. Está no ar agora mesmo Conversa dos Músicos. É com muita alegria que nós estamos aqui para apresentar a vocês que estão à espera deste programa, desta edição. Elem Pro de Deus sempre dá certo. Nós estamos aqui no canal Nelito Lembi Mbala TV no YouTube. Inscrevam-se, deixam os comentários, comentam, amam, subscrevam-se no canal, porque aqui Deus vai vos abençoar cada vez mais. E como nós temos dito que aqui no nosso programa temos um convidado especial, mas nós não falamos o nome do convidado, o mesmo convidado irá se apresentar, dizer o seu nome. Nós estamos aqui com Gael Antônio. Ok, nosso irmão Gael Antônio. Amém. Como está, irmão Gael? Estou bem, pela graça de Deus, né? Agradeço pelo convite e cá estamos nós. Amém. Amém. Muitos de vocês pediram para nós trazermos aqui o nosso irmão Gael Antônio e ele está aqui para esta conversa. Irmão Gael Antônio, nós vamos começar rapidamente por lhe perguntar quanto tempo está na música gospel, quanto tempo está a cantar como artista profissional, como artista amador, quando é que começou a sonhar ser músico ou cantor? De forma direta, eu digo o seguinte: eu comecei a cantar a partir de 2015, mas vou dizer assim, de forma informal, né? Ou seja, não me tinha lançado para o público, mas eu cantava nas igrejas. Na minha igreja, na altura, igreja metodista, e isto foi depois do meu batismo, porque eu me batizei em 2015. Então, eu comecei a minha carreira musical, na indústria musical, muito antes de 2015. Eu era beatmaker, uns conhecem como criador de instrumentais, ok? E eu fazia isso para o mundo, já desde 2009, ok? E depois da minha conversão é que eu mudo o registro. Depois da minha conversão, eu mudo o registro e começo a fazer a música gospel. Comecei também fazendo instrumentais gospel e depois do meu batismo é que a minha identidade em Cristo Jesus revelou-se. Então começo a cantar nas igrejas e em 2020 é que eu lanço o meu primeiro single, Deus Glorioso. Então me lancei para o público a partir de 2020. 2020 lançou-se ao público, conforme ouvimos uma breve historial da música ou da carreira do nosso irmão Gael Antônio. Irmão Gael Antônio, nós temos muitas coisas para lhe questionar hoje, Okay. Mas vamos resumir porque temos pouco tempo. Primeiro nós vamos começar a lhe perguntar acerca da música gospel em Angola. O que o irmão Gael tem a dizer acerca da música gospel em Angola? Visto que muitos irmãos e irmãs passaram aqui e falaram acerca desta questão. Outros disseram que a música gospel em Angola vai bem, outros disseram que vai mal, outros disseram que vai bem, mas outros não têm dinheiro. E outros disseram que vai bem, mas outros não oram. O que o irmão Gael tem a dizer acerca disto? Bom, acho que de forma muito direta eu diria que a música gospel, né, ou seja, estamos a falar de uma indústria, estamos a falar de um estilo musical. Então, eu digo que está a evoluir, ok? A evoluir. Pode não ser
numa dimensão que muitos esperam. Pode não ser na proporção, né, que pronto, nós vimos fora, mas eu digo que está a evoluir. Ou seja, a evolução é medida a partir do momento que nós avançamos de um ponto A a um ponto B. Ou seja, a música gospel em Angola, né, de alguns anos atrás, já não está a ser feita da mesma maneira ou não está a ter o mesmo impacto que agora, por exemplo. Então, de forma resumida, eu digo que está a evoluir. Não é um balanço negativo, mas pronto, Balanço estamos positivo. exatamente, estamos a dar passos e pronto, o processo leva tempo até chegarmos onde Deus permitir. Mas voltando, me aprofundando mais no assunto, muitos disseram-nos que a música gospel em Angola só não tem peso que tem porque os que passaram primeiro, ou seja, os homens ou as mulheres de Deus que passaram primeiro a cantar a gospel não souberam fazer as coisas, ou seja, não souberam se tornar ícones. Porque vendo na música congolesa nós temos ícones como Charles Mombaya, temos Ale Moloto, são ícones da música gospel em Angola, sendo que nós aqui em Angola não temos ícone. Cada um está a sair por si, como o irmão Gael aqui está, saiu por si. O irmão Gael não nos disse no teu historial carreiral da música de que um irmão lhe apoiou ou fulano que já é conhecido ou reconhecido, saíste na banda dele. O irmão Gael está a falar por si mesmo. Então, o irmão Gael na música saiu do grupo para a solo e hoje está até onde está. Bom, é uma questão que requer justamente uma conversa longa, ok? Primeiro, são duas indústrias diferentes. Eu digo que o nosso ponto de partida pode ser o caso, né, de que foi diferente do ponto de partida, por exemplo, dos irmãos congoleses, da indústria musical nos Estados Unidos. Então, Na Nigéria, por exemplo. na Nigéria, ou seja, todos nós começamos de uma base. Então, não começamos do mesmo jeito. Então, porém, queremos chegar num nível, né, em que a gente vê e diz: uau, a nossa indústria realmente está a se portar bem. Então, fazer comparações, eu não sou muito de fazer comparações. É como se nós né, tivéssemos a comparar, por exemplo, o filho do presidente, que tem, né, comida todos os dias, que vive em boas condições, com o filho, se calhar, de uma pessoa que não tem as mesmas condições. Mas, irmão Gael, não falando da comparação, mas falando pela fé, porque nós como cristãos, filhos de Deus, vivemos pela fé. Exato. E a Ana, quando vivia na esterilidade, referiu-se, levou a referência da Sara, que estava histérica também, e concebeu, e graças a Deus por olhar nessa referência, ela também se tornou mãe de filhos. Então, quando estamos a falar de Charles Mombaya, Ale Moloto, são referência da música gospel, não só para o Congo, mas para a África, para o mundo evangélico. Sim, sim. E olhando para isso, nós aqui em Angola não temos esses elementos. Por intermédio de Charlie, saiu Lombongo, saiu Marimissamo. Por intermédio de Ale Moloto, temos pastor Atoms. Deus abençoe esses elementos que estou a supercitar aqui. Mas saíram tantos. E hoje em dia nós temos elementos que são considerados nível internacional. Falando, por exemplo, da irmã Sofia, irmão Gui Destino, aproveito para saudá-los. São ícones que nós podemos dizer que são ícones na música gospel em Angola. Mas cadê os frutos desses ícones? Bom, acho que seria uma pergunta direcionada para eles, né? Mas a minha contribuição é o quê? Eu entendo, né, a perspectiva de que estamos a ver os cantores congoleses, por exemplo, que deles, né, geraram outros cantores e a indústria deles está bastante evoluída. Isso eu não vou discordar. Mas a nossa questão aqui é que onde nós estamos agora, certamente que eles também tiveram. Por isso é que eu disse, é um processo.
não é que não há impacto aqui, porque uma coisa é repercussão internacional e outra coisa é impacto, são duas coisas diferentes. Exatamente. Então, a música gospel em Angola tem impacto. O que é impacto? O que é sucesso? O que é repercussão nacional? Uma coisa é eu ser conhecido, né? Por exemplo, no Congo sabem quem eu sou. Mas a minha música pode não ter impacto. Ok. As pessoas, por exemplo, não têm testemunho, por exemplo, né, de transformação, de conversão com a minha música. Mas eu posso ser conhecido. Então, por isso é que eu disse, a música congolesa Não, tem... explique isso bem, porque há muitos músicos que estão nos acompanhando que precisam ouvir isso que disseste, essa diferença de cérebro e de música. Sim, sim, de ter impacto, ter Exato. sucesso. Exato. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Há um jovem em França que, pronto, era SDF, né? Em português, sem abrigo, acho que é o termo, morava na rua e ele salvou um menino, né? Que estava pendurado, acho que no terceiro ou quarto andar Certo. de um prédio. E ele, num clique, por causa de um vídeo, ficou famoso. Pois. Então, E rico. rico, bom, não sei, né? Mas pelo menos famoso ficou. Famoso ficou, exatamente. Então, as pessoas ficaram a saber dele, de quem ele é e o que é que ele fez. Então, esse é o sucesso, né? Ou vamos dizer, a fama, ok? Mas o impacto é, por exemplo, o gesto dele, por exemplo, ter inspirado outros. Ok. Ou seja, teve uma influência na forma de pensar de alguém, na forma de fazer de alguém. Ou seja, alguém que seguia uma linha, né, naquilo que ele fazia e fruto do que você fez, ele se readiciona, por exemplo, né? Ele faz de forma... Então, aí já eu consigo dizer que não, ele teve impacto na vida do fulano. São duas coisas diferentes. E na música gospel, por exemplo, a partir do momento que eu, por exemplo, eu pego irmã Ana Panzo, pego irmã Nair Nani, e são levitas cujo os seus louvores e adoração têm me impactado a mim. Então não posso falar que Angola não tem músicos de impacto. Agora, repercussão nacional e internacional é um outro sujeito. Ok. Então pode ser que, por exemplo, alguns levitas aqui, a música não toca no Congo, isso é repercussão internacional. Ok? São coisas diferentes. Agora, por que isso não acontece? Isso são princípios da própria, ou seja, que a própria indústria deve seguir. E um deles que eu posso já frisar aqui é o consumo nacional, por exemplo. Então, como é que a música vai ter uma repercussão internacional se o meio, né, no qual o artista vive não consome local? Exatamente. Não existe. Agora, o maior problema está ali. Por que como é que eu posso dizer? O que rodeia o gospel, ou seja, o angolano que faz o gospel, seus familiares angolanos não consomem. É como, por exemplo, eu vivo em Angola, o irmão Gael, angolano como eu vendo água angolano, e o irmão Gael, como angolano, não consome da minha água angolana e vai consumir da água nigeriana, vai consumir da água holandesa. Isso por quê? Numa outra vertente, eu, como angolano igual a ti, tenho que me rever. Por que tu não consomes da minha água e consomes da água alheia? Porque às vezes o problema não está só naquele que quer consumir, mas está também naquele que quer fazer com que os outros consumam. Sim, ali, pronto, o exemplo da água é bom, né? É um exemplo direto. Mas nós estamos a falar de gospel. Gospel é evangelho, ok? E tudo que vem de Deus são coisas espirituais. Amém. Ok? Por que eu digo isso? O exemplo da água é um exemplo direto, né? Se, por exemplo, né, eu vendo água, mas o meu vizinho vai comprar água de fora. Mas no gospel, na vertente espiritual, aqui tem algo importante. Primeiro é que, se calhar vamos dizer, né? A água é música, ok?
voltar no nosso contexto. Contexto, exatamente. Água é É música. música. Por que é que o meu irmão não consome, se calhar, a música nacional, né? Pode ser até que a música é boa, mas por que é que prefere a música do estrangeiro? A primeira coisa é que nós somos chamados a uma obra que Deus preparou antes da nossa existência. Por que é que eu digo isso? A Bíblia é clara dizendo que nós somos feituras suas, feitos para as boas obras que Ele preparou antes mesmo da nossa existência. Primeiro é que o levita, será que foi chamado mesmo para esse ministério? Esse é o primeiro ponto. Porque nós queremos impacto, nós queremos ter repercussão nacional e internacional. Mas será primeiro que foste chamado para esse ministério? Será que todos que fazem a gospel, todos que fazem, porque quando estamos a falar de gospel, é uma linguagem derivada em inglês. Gospel significa evangelho. Exatamente. Quando estou a falar gospel, todo mundo em casa sabe que estou a falar da música evangélica. Exatamente. Será que todos que fazem a música evangélica em Angola não conhecem o seu ministério? Aí é que está. Então acho que é uma pergunta que os levitas devem interiorizar. Corporação toda de Exatamente. levitas em Angola devem tomar Sim, porque medidas, não é? Ou Sim. retiros ou montanhas. Então, vem aqui mais uma bomba do outro lado do oceano. Questões que nós temos aqui na nossa lista de mensagens que estamos a receber. Vou repetir rapidamente. Nelito Lembe Mbala TV, canal no YouTube, Facebook. Inscrevam-se, deixam um comentário, deixam o vosso parecer, o que vocês querem, conforme vocês nos pediram. O irmão Gael já está aqui e vamos fazer perguntas que vocês mandaram para nós. Irmão Gael, temos uma pergunta bombástica que é para si. Ok. A primeira questão que nós temos, nos veio e nos disseram que tiveste na Páscoa, na celebração Páscoa, ou Festival Páscoa na RDC. É verdade? Ok, mas este ano, o ano passado... Não nos disseram o ano, só sei que tiveste numa celebração Páscoa na RDC. Sim, tive, que foi a 10ª edição da celebração PAC do pastor Henri Papa. Henri Papa. Sim. Ok. Agora, a nossa pergunta, a maior pergunta é que ao participares, ou seja, tinha 2 elementos de gospel angolanos lá nessa celebração, que foi o irmão Gael e o irmão Doceta, Francisco Doceta. Aproveito para mandar as minhas saudações ao meu irmão, ao meu cota, que eu muito amo. Mas nos veio as informações de que para estarem nessa celebração PAC, custearam. Ou seja, pagaram para estarem lá. Então veio e rolou muito nas redes sociais. Graças a Deus nós estamos aqui para desmentir ou de confirmar que é verdade ou não é verdade. Deixa-me ver se eu entendi bem. O que estava a rolar nas redes sociais é que... Para participarem nessa celebração, vocês pagaram. Ou seja, pagaram para entrarem num evento e participarem. Bom, o que eu posso dizer é que primeiro eu fui acompanhar o irmão Francisco Doceta, né? Ou seja, ele é que era o convidado, né? Foi convidado neste caso, e eu, fazendo parte do ministério dele, fui acompanhar. Agora, os acertos financeiros, eu não tenho os detalhes, né? Mais uma vez, o convite, Deus fez a graça, caiu diretamente no irmão Francisco Doceta. Agora, se é que ele teve que custear tudo, né, para estar lá, pronto, isso eu não sei, não posso estar a alimentar coisas, se calhar. Agora, a questão é que cada convite é um convite, né? Certo. Isso parte de um acordo entre as duas partes. Exatamente. Vamos ser realistas, ok? O meio gospel, quer Angola, quer
no Congo tem suas realidades, Pois. incluindo dificuldades. Certo. Então, nem sempre, por exemplo, lugares humildes vão ter muito para dar no artista de renome porque querem lhe ver a cantar. Uhum. Porque senão já não vamos levar o evangelho para esses lugares humildes. Por quê? Certo. Porque não tem direito. Exato. E acho que na visão de Cristo não é esse o evangelho. Então, pode ter sido, né, que tem dificuldades, ok? Prontos, não sei, né, tem dificuldades, mas desde que as duas partes entram em acordo e desde que realmente seja para glorificar a Jesus, esse é o mais importante. Porque nós sabemos que existem realidades de sítios que, por exemplo, os grandes artistas, né, para serem convidados têm cachês que se calhar não são poucos, então é uma Exatamente. realidade. Pois. É Yeah. mesmo por isso que muitos também vieram a dizer e chegou bombas do outro lado do oceano, repito, bombas do outro lado do oceano, que Ellen Pro recebeu essas mensagens e aproveito saudar o nosso chefe aqui, Ellen Pro, Nelito Lembe Mbala, nosso cota, nosso mais velho de bom coração, e não esquecer Bossiumba, que está sempre conosco. E dizer que, irmão Gael, que os músicos congolês, quando vêm aqui, recebem cachê, obrigatoriamente, seja em atividades de Páscoa, seja em atividades, recebem seus cachês. Mas, diferentemente dos angolanos, quando vão para lá, a honra que eles recebem aqui não é a mesma honra que vocês recebem de lá. Foi isso que nos foi dito, que quando vocês chegaram como simples irmãos. Agora eles, quando chegam aqui, chegam como artistas completos, cheios e honrados, mas vocês chegam como simples irmãos. E não sei se isso é verdade, se podes confirmar ou desmentir aquilo que são as mensagens que nós temos recebido. Os telespectadores, na verdade, prestam atenção, só que algumas coisas não sabem como questionar. Exatamente. E nós aqui questionamos exatamente conforme eles nos enviam as mensagens. E o teor, né? Ou seja, o motivo das viagens, no fundo, não é bem ministerial, né? É se calhar aproveitar ver alguns familiares e prontos, mudar um pouco de ambiente também, é mais nesse sentido, não assim coisas específicas. Agora, no decorrer, Deus pode fazer graça, né? A pessoa encontra, faz os contactos daqui, mas se não é mais, pronto, ver alguns familiares e tudo mais. Yeah. Irmão Gael, como artista gospel, está a trabalhar no Evangelho, já está a trabalhar como produtor ou está a trabalhar sem produtor? Estamos a falar produtor musical, produtor executivo? Não, produtor musical, porque nós estamos aqui porque o irmão Gael faz gospel, faz a música. Então, na tua música tem um produtor a lhe ajudar, porque o produtor está ali para fazer todos os teus trabalhos. Tem um produtor ou está a trabalhar só? Porque muitos dos artistas que apareceram aqui em Angola disseram que eles mesmos são autoprodutores. São artistas e são produtores. Será que é mesmo assim também com o irmão Gael? Não. Pronto, não tenho um produtor, vou dizer assim, fixo, mas tenho alguém que me acompanhou no meu primeiro single, no meu segundo single, que na verdade faz parte de uma produtora ou de um estúdio, vamos assim dizer, que é a Mediação Pro. A Mediação Pro. Sim, eles na verdade estão a te apoiar ou são produtores? Quer dizer... Apoiar é uma outra coisa, porque nós temos Real Song que está a nos apoiar, mas não é o produtor. Então temos que dizer se são ou não são produtor, porque através desse programa pode aparecer ali alguém de bom coração como Ellen Pro, pode querer patrocinar. Então... Sim, para esclarecer eu diria o seguinte, na produção executiva estou eu. Mas agora na produção musical estão eles. Yeah. Então nos cita 5. Tens bom relacionamento com todos os músicos gospel de Angola?
penso que sim, né? Pronto, não vou dizer, né, que conheço todos, mas dos que eu conheço não há nenhum problema. Yeah. Sinta-nos cinco dos músicos gospel em Angola. Rapazes, homens de Deus. 5. Qualquer um ou que eu conheço? Que você conhece, qualquer um que conheces. Irmão Francisco Doceta, Eric Tambo. Pode ser dos antigos ou os novos Pode também? ser todos, desde que sejam 5. Irmão Gui Destino. Quando chega essa fase, sempre os artistas procuram. Não, é que são tantos, mas tantos. Pronto. Sim. Posso dar irmão Manzambi. Sim. Ali já tem quantos? 4. Ok, 4. E por fim só está a faltar um. No fundo tem tantas escolhas. Miguel irmão Guila, Grace Zola. São tantos que Emiliano Lázaro, são tantos. Aproveito saudar todos nos acompanhar. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até aqui nós estamos já a cair para a reta final do nosso e o vosso programa Conversa dos Músicos aqui no canal Elempro Nelito Lembimbala TV. Vocês já sabem, Nzambe e Simba Kakaka. Estamos juntos, nós terminamos por aqui. Deus abençoe rica e poderosamente. Nos vimos na próxima edição. Fique ligado. Santo Sugami Molimo Santo Sugami Isso tu yebi kobondera teo Oh, sungi